A gente está começando essa nova série, onde a gente está falando sobre a primavera da alma. A primavera da alma como esse lugar onde a gente renova a esperança. Então a gente entrou na primavera agora, e eu lembro que quando eu era criança eu tinha muita dificuldade de entender essas fases das estações. E a minha mãe, ela tinha uma orquídea. Então eu sabia que quando tinha flor na orquídea era a primavera. Às vezes podia nem ser a primavera, mas se tinha flor na orquídea, era a primavera. Eu lembro que tinha o lance dos ipês, e aí começava a falar, e é bonito, porque a primavera traz essa esperança depois de um outono, depois de um inverno, na verdade, depois de um inverno, onde fez frio, e agora a gente começa a ver cura, a gente começa a ver vida. E a vida é essas estações. E para começar falando da primavera da alma, a gente vai conversar um pouco hoje sobre um texto que fala sobre plantas, sobre semente. Quem aí tem as plantinhas em casa? Quem conversa com as plantas? Ah, então não é só minha mãe não, tá vendo? Uma vez a minha mãe foi em casa e tinha umas plantinhas lá, ela falou assim, filho, você tem que conversar com as plantas. Aí eu falei, mãe, eu já converso com cachorro fazendo vozinha. Com planta não vai dar, eu já paguei a minha língua que eu falo com o meu cachorro fazendo vozinha, com planta não vai dar. Mas a minha mãe, ela tem muita planta em casa. Você entra assim, é planta demais. E aquilo é uma terapia para ela, que ela conversa com as plantas, ela rega as plantas, ela sabe quando cada uma vai dar flor. Ela olha assim, não, isso aqui está com fungo, tem que tratar dessa forma e tal. E eu venho de família de gente que veio da roça. O meu pai e a minha mãe vieram da roça. O meu pai não é das plantas, nada cuidadoso com planta. Mas o meu pai sabe sobre plantar. Plantar feijão, plantar café. Uma vez ele me explicou sobre minha terra, inclusive, é a capital do Pequi. Então, se um dia alguém de Goiânia vier falar que é a capital do Pequi, pode falar que é mentira. Montes Claros é a capital do Pequi, vocês estão sabendo já. Meu pai me explicou que Pequi não se planta. Pequi lá em Minas Gerais é uma coisa que tem a ver com solo, é da região, e cai e cresce, então o pequi não se planta. Lá em Goiás eu não sei como é que é o pequi falsificado, mas o de verdade, o do norte de Minas, lá, e eu nem gosto de pequi, mas eu sou defensor, que a minha terra é a capital. Então eu tenho um pouco de nostalgia quando a gente fala de plantar, de terra. E esse texto vai falar sobre isso. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 70 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que fala ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí ele começa a explicar o que significa a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso,
Esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 70 e 30 por 1. Bom, é um texto que Jesus mesmo explica a parábola, então eu encerro aqui hoje. Que Deus nos abençoe. Brincadeiras à parte, eu queria conversar com vocês hoje sobre sementes e terreno. E entender que quando a gente lê os evangelhos, a gente precisa entender esse momento Jesus. Existe um fenômeno que a gente costuma fazer, que é ler os evangelhos, ou ler inclusive a Bíblia, como se a gente, sabendo já o final que vem depois, então a gente lê, que a gente vai chamar de anacronismo, que é ler com coisas que as pessoas naquela época, ou alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, por exemplo, a gente está falando do momento Jesus. O ministério de Jesus, ele tem esse aspecto de que ele lida bastante com os judeus. Então, boa parte das mensagens da parábola que ele traz, ela está falando especificamente com um grupo que tem dificuldade de entender esse novo momento onde Deus se faz presente através da vida de Jesus. Quando você olha para essa parábola, você pensa o público que está ouvindo, você pensa os discípulos, e geralmente essa galera faz parte de uma religião. Existem alguns outros momentos onde Jesus conversa com uma mulher sírio-fenícia, onde ele conversa com uma samaritana, mas boa parte do ministério de Jesus é voltado para os judeus. E aí você tem depois, quando tem Paulo, e aí Paulo é esse apóstolo dos gentios, onde esse momento ele muda, porque agora você tem um público, você tem uma igreja, você tem uma outra fase. Mas no ministério de Jesus ele tinha essa grande dificuldade dos judeus entenderem que chegou um novo tempo onde Deus estava se manifestando de uma forma diferente e cumprindo as profecias, que eles inclusive interpretavam ou tinham expectativas diferentes. E Jesus vive essa dificuldade que as pessoas têm de entender aquilo que ele está falando, aquilo que ele está trazendo, essa semente, essa boa nova do Evangelho e esse discurso sobre o reino de Deus. Então a gente tem esses 3 anos de ministério que foram preparados. Então antes, assim como numa terra que você vai plantar, antes de você começar jogando a semente, tem gente às vezes que vem e prepara. Vem lá com aquele e abre e coloca a semente. Então você tem um João Batista, você tem os profetas, você tem todo o momento que foi preparado para Jesus chegar, cumprir o ministério dele, e isso tem continuidade através da vida dos apóstolos. Viver uma vida que derrube sementes. Essa é a primeira lição desse texto. É muito interessante porque eu já tinha lido esse texto algumas vezes. Mas as sementes que Jesus está falando não é as sementes que o semeador, ele mesmo, coloca. São as sementes que caem. E eu fiquei pensando, como é que isso funciona? Eu gosto muito de pescar. Quando eu vou pescar, tem uma coisa que chama ceva, que é a ração dos peixes. Então você coloca um balde, e aí você tem uma boia, que é onde você abre ela e coloca a ração. E eu sou um cara que desperdiça muita ração, porque eu encho a mão aqui, e eu coloco na boia, e aí cai aquele tanto de ração ao redor. É mais ou menos essa ideia de o semeador, ele vai lá, ele pega a semente, ele vai jogar, só que lá na bolsa dele, isso vai caindo. Essa semente, ela vai caindo da bolsa dele. O que me faz pensar que a nossa vida, ela precisa derrubar a semente. E como é que é isso? Eu vou tentar trazer uma metáfora que é, a gente vive a nossa vida e a gente tem um momento que a gente sai para semear. Então vamos pensar que quando a gente vai para a igreja, a gente está indo com a intenção de semear. Eu vou dar aula, eu vou cantar, eu vou gravar story, eu estou indo fazer alguma coisa. Só que nesse indo proposital, existe o restante da vida por onde eu passo. E o que cai pelos lugares por onde eu passo? No meu dia a dia, no que eu faço, no que é minha função, o que cai de mim?
O que cai de mim no meu trabalho? O que cai de mim na minha família? O que cai de mim na minha empresa? Que semente cai de mim? Gostei muito dessa ideia que o pastor Renan trouxe aqui. O que cai de mim quando eu estou dirigindo ao lado da minha esposa, ao lado do meu marido? O que cai de mim no meu filho ou na minha filha que está no banco de trás? O que cai nos funcionários da minha empresa enquanto eu sou o chefe deles? O que cai nos meus liderados da igreja enquanto eu estou fazendo o meu ministério? O que cai de mim? Que semente é essa que ela cai enquanto eu vivo a minha vida? Porque tem gente que é muito boa em ser o semeador lá e vem e cumpre tudo que tem para fazer e eu tenho que fazer isso, isso e isso. Só que a nossa vida tem muita coisa acontecendo ao redor. A gente tem muita gente, tem muito terreno ao nosso redor. O semeador provavelmente nem tinha noção do tanto de semente que caiu, do que aconteceu ali, mas Jesus está falando de um semeador que vivendo a sua vida, fazendo o que ele tem para fazer, cai bastante semente, porque tem muito terreno que cai. Então a primeira lição que esse texto traz para a gente, e pensando dessa perspectiva do semeador, é o que está caindo na vida das pessoas. É mais fácil, por exemplo, eu ser alguém que planta aqui na igreja, do que ser alguém que planta na minha casa, com os meus irmãos, com a minha esposa. É muito mais fácil a gente viver essa aparência do momento do fazer do que ser enquanto na caminhada. Do que quando ninguém está vendo o que caiu. Eu acabo conversando muito com pai de adolescente e também com os adolescentes. E é engraçado, porque às vezes você fala para o pai assim, ou para a mãe, nossa, seu filho é um menino bonzinho demais, vocês não conhecem. Leva para sua casa então, fica uma semana que você vai ver como é que é. Aí às vezes você fala, né, com um adolescente, sua mãe, nossa, cara, sua mãe é muito simpática. Aí ele, deixa ela brava para você ver. Você vai ver como é que é. Mas sua mãe é muito fofa. Com você. É a mesma experiência que eu tenho agora, né? Quando o pessoal fala que a Júlia é fofa. Aí fala, não lava uma louça para você ver. Não faz o combinado, não avisa de um compromisso para você ver. Porque as pessoas que a gente vive no dia a dia são as pessoas que recebem aquilo que cai da gente. É quando a gente não está prestando atenção. Porque enquanto a gente está prestando atenção, a gente pega a nossa bolsa e seleciona os melhores grãos. A gente toma cuidado com a ceva que eu vou pegar. Mas vai cair coisa da nossa vida. E a pergunta que fica é, o que a gente está deixando cair? A segunda lição é que a gente não escolhe o terreno. Quando a gente lê a parábola, se a gente pensar um pouco assim, ser um pouco sensato, a gente fala, cara, que semeador irresponsável, né? Pô, ele está deixando um tanto de semente cair. Se for para cair, cai pelo menos na terra. Você não viu que tem pedra aí? Você não viu que tem pedra do lado? Não deixa cair na pedra, não. Você não viu que tem espinho? Não deixa cair aqui no espinho, não. E a gente tem essa mesma lógica quando a gente pensa a igreja, quando a gente pensa o nosso evangelismo. Às vezes a gente até vai e ajuda nas missões. Então vamos fazer missão? Vamos. Mas se essa pessoa vier para a igreja, talvez a gente não queira tanto assim que essa pessoa venha. A gente pode pensar talvez em abrir uma congregação lá, mas aqui, quando a gente pensa missão, a gente fala de ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade. Mas não necessariamente, às vezes, a gente quer que essa pessoa venha para cá. Então a gente lança uma semente mais ou menos, uma semente, mas deixa o galho, se vier para cá, dá uma podada aí para não atrapalhar a gente. Porque a nossa plantação aqui, ela tem que estar dentro do nosso controle. A nossa plantação aqui, ela tem que ter um jeito certo de crescer. Então se vier muita gente que cresceu coisa diferente, que o terreno, sabe, igual as árvores lá do norte de Minas, que já é um terreno mais torto assim, já não cabe aqui, porque aqui a gente é Olambra.
É tudo bonitinho aqui. Se vier uns terrenos diferentes aqui, não dá para a gente escolher. A gente não pode escolher onde que a gente vai lançar essa semente. A gente não pode controlar o crescimento dessa semente. A gente não pode dizer como é que tem que ser a cor, como é que tem que ser os galhos. Porque nem Jesus fez isso. Se você olhar os discípulos de Jesus, você fala, não tem lógica. Você tem fariseu, você tem publicano, você tem zelota, você tem Jesus trocando ideia com Nicodemos, mas você tem ele conversando com tudo quanto é tipo de gente, você tem as mulheres. Jesus não escolheu. Ele não olhava para um terreno e dizia que esse merecia e que esse não merecia. Ao mesmo tempo que essa lição confronta a nossa vida, ela também traz para a gente, de certa forma, um alívio da gente entender que a gente não é responsável pelo outro ou pelo principal, que é o crescimento. A gente é responsável por plantar. No outro momento, onde não é esse momento Jesus, que é muito focado em evangelizar, onde as igrejas começam a acontecer, a gente vai ter um momento onde Paulo vai dizer, não, eu plantei, mas precisou de gente para regar. Vai ter gente que vai plantar, vai ter gente que vai regar, vai ter gente que vai nutrir, mas quem dá o crescimento, e essa é uma lição que a gente não pode esquecer, quem dá o crescimento é Deus. Às vezes a gente quer tomar um papel que não é nosso, que inclusive é pecado tentar tomar esse papel, da gente achar que a gente é Deus, que a gente tem a possibilidade de julgar, de escolher, de dizer quem pode e quem não pode. A parábola do filho pródigo ensina para a gente que quem quer ter Deus como pai, não pode escolher quem vai ser seu irmão. O filho mais velho, ele queria o pai, mas ele não queria o irmão. E não tem como você ter Deus como pai, querendo escolher quem vai ser seu irmão. Não tem como você viver a missão, querendo escolher aonde a semente vai cair. Inclusive, você não vai deixar de jogar semente onde, para você, às vezes parece que não vai ter espinho. Porque não é sua função dizer qual terreno merece e qual terreno não merece. E aí, a gente vê essas sementes caindo em alguns lugares. Então, a gente tem a beira do caminho. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. O próprio Jesus explica, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Eu gosto dessa ideia de pensar a mensagem do reino. Que às vezes quando a gente fala de pregar o evangelho, às vezes a gente acha que é chegar para a pessoa e dizer assim, ó, você foi salva, perdoada, você aceita Jesus? Amém, preguei o evangelho, lancei a semente, fui embora. Só que quando a gente pensa nessa perspectiva do reino, ela é ampla e ela inclui sim essa mensagem da salvação, do perdão dos pecados, mas ela é sobre justiça, ela é sobre viver em comunidade, ela é sobre partilhar, ela é sobre um reino que olha para quem está sofrendo, ela é sobre alegria, ela é sobre tudo que envolve a vida de Jesus e aquilo que ele manifestou no intuito de mostrar. Isso que está acontecendo aqui, nesse momento Jesus da história, aponta, e como eu ouvi do Emiliano uma vez dizendo, são fagulhas, do Emiliano não, ouvi do Emiliano numa conversa com uma lua dizendo, são fagulhas daquilo que há de vir. É um momento de experimentar aquilo que há de vir e será pleno. Mas no momento agora, nesse momento que Jesus inaugura o reino de Deus, que ele diz que está próximo, é próximo no sentido de estar perto, de você conseguir experimentar, nesse momento, essa semente ela já foi lançada, essa semente já existe e ela aponta. Como eu falei, nascer, ela aponta para o momento que há de vir. Então, quando essa semente ela cai à beira do caminho, tem gente que não entende muito bem. E é difícil entender a mensagem do Evangelho. Quando você tem tantas outras mensagens
dizendo coisas diferentes. Era difícil para o público de Jesus entender sobre um novo reino, tendo já dentro da cabeça, do coração e da história, da tradição deles, uma outra expectativa de reino. Um reino que seria de guerra, um reino que seria de dominação, um reino que seria de poder, um reino que tiraria Roma do controle. Então era difícil entender que o reino de Jesus não tinha esse papo de guerra, pegar em arma, vamos tirar os romanos tudo daqui, vamos ser de novo aquela grande nação de Israel, como era na época de Davi. Quando a gente fala de lançar a semente, a gente precisa explicar. Por isso que eu digo que não é só a gente chegar e dizer você é pecador, você precisa ser perdoado e Jesus te salvou. A mensagem, a semente do reino de Deus, ela vem com a vida de Jesus. E a vida de Jesus não se resumiu a só um discurso, mas a uma vida que fala sobre uma forma de viver, um jeito de ver o mundo e de ver o outro. Então essa semente, ela precisa ser lançada explicando. Pode ser que a outra pessoa não entenda, mas eu preciso ter a convicção de que eu lancei a semente do reino de Deus. Que eu lancei a semente que Jesus me ensinou. E não a semente dos evangélicos. Não a semente da primeira igreja batista. Não a semente do presbiterianismo. Não a semente, mas a semente de Jesus e da vida de Jesus. Não é igual quando a gente vai comprar lá sementes para plantar que tem as marcas. Essa semente não, ela só tem uma marca. A marca do sangue de Jesus, da vida de Jesus. Então a gente precisa lançar de uma forma verdadeira, para que as pessoas possam entender. Tem a semente que ela cai num terreno pedregoso. E que Jesus vai dizer que as que caem nesse lugar, elas representam as pessoas que ouvem a mensagem, que no começo é ok, recebi com alegria, mas que uma vez que não tem raízes profundas, elas não duram. E que assim que enfrentam os problemas, que são perseguidos, elas desanimam. E aí tem um princípio que a gente está tentando colocar aqui na nossa comunidade, que é do discipulado. Discipulado faz parte da semente. Não dá para a gente pensar evangelismo sem pensar discipulado. Não é que eu sou contra a gente ir fazer evangelismo, mas a gente ir trazer essa mensagem de você foi perdoado, Jesus te salvou e ir embora, sem uma caminhada, sem trazer isso para uma perspectiva que crie raízes profundas, é responsabilidade nossa, porque a semente de Jesus é essa, que o terreno pode até não ser, mas a semente ela busca raízes profundas. Só que a gente desenvolveu uma forma de semente que não tem raízes profundas. O evangelho superficial, um Jesus superficial, que é bonito, que enche, que cresce rapidão, mas que não fica muito tempo. É movimento, é coisa que enche de gente. Você vê para a plantação e fala, que coisa bonita. Aí você volta daqui um tempo, não tem nada. Porque não criou raiz. A semente do evangelho, ela cria e ela busca raiz. E por isso a gente pensa evangelismo, a gente pensa missão, mas a gente pensa discipulado, a gente pensa caminhada. Por isso que nós, pastores, a gente fica batendo aqui na cabeça. Gente, participa de um discipulado ou de um pequeno grupo. Procura um lugar para você criar raiz. O que a gente vive aqui só no domingo é legal. Busca raiz, mas raiz mesmo a gente cria numa caminhada. A terceira, ela cai dos espinhos. E Jesus diz que esses que ouvem a mensagem, os que caem nos espinhos, é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza, isso não produz fruto. Eu sei que a gente vive num tempo onde a gente está o tempo todo preocupado. Tem que pagar a conta, tem que criar filho, tem que pensar a faculdade dos filhos, tem que pensar a escola, tem que comprar casa ou carro. E eu sei que vocês vão viver com a preocupação. E falando como uma pessoa ansiosa, diagnosticada com TAG, eu entendo muito bem. Eu estou fazendo psicologia agora e teve uma matéria lá que foi falar sobre ansiedade. Eu falei, não, essa daí eu tenho que tirar 10. Que em ter ansiedade eu sou bom. Porque às vezes a gente vive tão preso nessas preocupações que a gente não percebe o que está acontecendo agora.
E Jesus tem um discurso muito forte, que é sobre o lance da riqueza. Que não é que eu estou dizendo que é errado você ser rico. Mas se a riqueza te sufoca, se a riqueza para você é algo que você não partilha, que isso não faz parte de uma missão, de uma entrega, de uma doação, que isso não é o que você coloca, a disponibilidade do reino de Deus, da sua justiça e, consequentemente, de outras pessoas, sim, você é uma pessoa que vive presa à sedução da riqueza. Se você não participa de uma comunidade, se você não ajuda uma outra pessoa, porque você está pensando aquilo que você precisa acumular para ter a sua... Não é que você precisa ser irresponsável, mas para você ter a sua reserva, a sua segurança, você viver com segurança, é difícil você pensar viver o evangelho e essa ideia de segurança que falaram para a gente que a gente precisa ter. Que é guardar, 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 acumular, acumular, acumular. E não dá para levar isso para o céu, tá, gente? Só para avisar. Na nossa fé, a gente não acredita que... Os faraós acreditavam, né? Joga todas as riquezas. A gente não. Então vai ficar aí. Então não dá para a gente viver nessa eterna preocupação e deixar com que isso sufoque uma semente que quer crescer. Só que até então, eu estou falando de uma perspectiva onde a gente é o semeador. E o legal quando a gente lê as parábolas ou a gente lê narrativas é que você pode se ver por outras perspectivas. Então, se até agora eu falei enquanto semeador, a missão que a gente tem, existe um outro momento que é a gente pensar a gente enquanto solo. Que tipo de solo a gente é? Tem um cara da filosofia que chama Heráclito. E ele vai dizer que não dá para você entrar no mesmo rio de novo. Por quê? Porque a segunda vez que você vai entrar no rio, Joel, você já não é mais a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo rio. Então ele vai dizer que duas coisas não acontecem porque a vida transforma, a vida muda. E eu concordo com o Heráclito, que a gente não é a mesma pessoa a vida inteira. Eu só discordo dele porque talvez ele não tivesse noção de que existe uma semente que é a mesma semente a vida inteira. A semente do Evangelho que Jesus está falando aqui é a mesma semente que existe hoje. Só que a gente não é fadado e determinado a ser para o resto da vida o mesmo solo. E graças a Deus por isso. Porque a gente não é determinado, esse aqui é o Cirilo. E esse daqui vai ser para o resto da vida um solo cheio de pedra. Esse aqui é o Emiliano e ele vai ser para o resto da vida um solo cheio de espinho. Essa daqui é a Dani, ela vai ser para o resto da vida à beira do caminho. Não. A gente muda e graças a Deus por essa mudança, que permite com que a gente possa receber essa semente. Eu nem sempre fui cristão. Cresci na igreja, filho de crente, neto de crente. Fui na EBD, embaixador do rei. Quem foi embaixador do rei aí? Ninguém? Aí, Fábio, Sorte que somos embaixador, eu lembro. Fui arauto. E parei de ir na igreja. E dei muito trabalho para minha mãe, que deve estar assistindo lá e deu mesmo. Só que a vida me fez de uma forma que eu pude, em algum outro momento, receber essa semente e ser um solo diferente. E é por isso que quando a gente pensa em plantação, a gente tem sempre essa oportunidade de recomeçar. Tem uma coisa que é legal para quem cuida de planta, de horta, é que você trata esses solos de forma diferente. Então existe um fenômeno que é você adubar um solo. Existe um outro jeito de fazer a agricultura, que é você nem sempre planta, porque a terra tem que mudar. Então você fica plantando sempre a mesma coisa. Então a terra, ela muda. A terra não é uma coisa estática, que ela vai ser aquilo ali para o resto da vida. O Rubem Alves escreve um texto que ele vai falar sobre as pessoas que olham para as estrelas e as pessoas que são agricultores. Que olhar para a estrela é você achar que tudo está determinado. Mas você trabalhar com plantação é entender que a terra, que o jeito de crescer de cada coisa é diferente. Então aquilo não está no seu controle e aquilo muda. A terra que a gente pode mudar.
Pensar assim, inclusive, tira da gente a responsabilidade de achar que a decisão e a caminhada do outro é culpa nossa. Mães e pais que se martirizam porque acham que foi responsabilidade deles os filhos não seguirem o mesmo caminho que eles. Então, se você é pai, se você é mãe, às vezes você está passando um perrengue, seu filho, sua filha não quer vir na igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, respira, ora, pensa que pode existir uma mudança de terreno, mas não deixa de lançar a semente. Não deixa de lançar a semente. O coração, o terreno que essa pessoa é, que o seu filho, que a sua filha é, pode mudar, mas isso vai ser uma caminhada dele, dela. Você pode tentar adubar, você pode tentar fazer um tanto de coisa, não desista, mas continue lançando a semente. E não traga para você a culpa e a responsabilidade de achar que você, se você tem essa consciência de que você fez, que derramou do saco de semente coisas boas, a semente do evangelho, o coração do outro é ele. O que a gente não pode é desistir de lançar semente. Mas também se você chegou aqui hoje pensando assim, Cirilo, eu já fui terreno à beira do caminho, eu já fui terra com espinho, eu já fui terra com pedra, eu só venho aqui porque virou um costume. Minha vida está tão zoada que virou um costume e eu venho na igreja por causa disso. Eu venho na igreja para alegrar meu pai, minha mãe, eu venho na igreja por uma tradição familiar, eu venho na igreja para trazer os meus filhos. Mas meu coração, eu já entendi, não deixa o diabo, sendo bem crente agora, não deixa o diabo colocar essa mentira no seu coração. Não está determinado que terreno o seu coração é. Porque você pode receber essa semente, mudar o seu coração para que seja um terreno fértil, para que essa semente ela encontre raiz, para que ela cresça, para que ela dê frutos a 100, a 70 e 30 por 1. O seu coração é algo que só Deus e você mais ou menos conhece. É por isso que quando a gente pensa essa parábola, por isso que quando a gente pensa a semente do evangelho, a gente precisa entender que é sempre uma chance de recomeçar. A gente tem como missão, nesse momento em que a gente vive, preparar uma terra, e é isso que a gente faz com a nova geração. A gente prepara uma terra, a gente tenta. Quando a gente ensina para as crianças sobre como viver com o outro, quando a gente ensina para as crianças sobre como respeitar o amiguinho, sobre como ser em casa, sobre compartilhar, a gente está tentando preparar um terreno. Porque vai ter espinho. Porque vão tentar jogar pedra. Porque vão tentar deixar raso. E a gente vai tentar preparar. Mas a gente vai tentar preparar um terreno para continuar lançando uma semente. E quando essa semente cair, a gente vai regar. Quando essa semente estiver lá, a gente vai cuidar. A gente vai pegar a casca com ovo, para quem cuida de planta, e vai colocar por cima para ficar fértil. A gente vai colocar adubo. A gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas a gente precisa entender também que o crescimento, quem dá, é o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele plantou, Apolo regou, que a gente não precisa ficar discutindo quem é responsável e dono da planta. Porque responsável pelo crescimento é só Deus. É Ele quem dá esse crescimento. A gente aprendeu da perspectiva do semeador, enquanto missão. E a gente aprende também da perspectiva do solo, enquanto devoção, enquanto aquilo que a gente precisa ser, enquanto aquilo que a gente precisa transformar. A semente não mudou. É a mesma semente. Há 2000 anos atrás, Jesus lançava a mesma semente. A semente do reino de Deus. É a mesma semente que está caindo sobre a gente e que tem que cair, que tem que se espalhar enquanto a gente estiver vivendo. Se você sai daqui hoje pensando enquanto semeador, eu oro para que Deus te abençoe, para que na sua vida você consiga derramar mais do que eu derramo da ceva dos peixes.
na vida de outras pessoas a semente do Evangelho. Que outras pessoas possam ver, não só no momento que você acha que tem que fazer, mas quando você nem está percebendo as coisas caindo. Que o teu filho, que a tua filha, teu sobrinho, sobrinha, amigo, que o teu pai, que a tua mãe, que a tua esposa e o teu esposo possam receber essa semente que cai da sua vida. Mas se você também chegou aqui hoje e está pensando o tipo de terreno que você é, e você sabe que você precisa trabalhar nessa terra, você sabe que você precisa tirar os espinhos para que essa semente consiga crescer, você sabe que você precisa procurar um lugar mais fundo no seu coração para colocar essa semente. Se você sabe que você está sendo essa pessoa que vive à beira do caminho, meu irmão, minha irmã, eu oro e eu te convido a abrir o seu coração para que o próprio Deus possa transformar o seu coração. Para que a semente plantada, ela possa crescer e dar frutos. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e a orar comigo. Uma oração pensando esses dois lugares que a gente é chamado a estar. O semeador, mas também de ser terra. Hoje é dia 7 de setembro. E não vai ter nada de especial quando a gente orar. De que vai vir um espírito diferente. Não tem nada disso. Mas pode ser um dia simbólico para você, onde você fez um compromisso diante de Deus de ser um terreno diferente. Ou de ser um semeador diferente. Que seja um dia onde você possa abrir o seu coração para um lugar mais profundo, para que essa mensagem, para que esse Jesus, para que esse evangelho do reino de Deus possa encontrar um lugar mais profundo no seu coração. E se você quer tomar essa decisão enquanto responsabilidade, se você quiser assumir esse compromisso e reconhecer diante da comunidade, não precisa fazer nada, mas se você quiser conversar depois com alguém da liderança, ou se quiser de forma simbólica, levanta a sua mão. Levanta a sua mão para a gente orar junto, para a gente conversar depois, para a gente fazer esse compromisso de caminhar. Esse caminho onde junto a gente vai achar um jeito de tirar espinho, tirar pedra, de cuidar da terra e de continuar plantando uma semente. Então, se você quiser hoje assumir esse compromisso, de forma simbólica, eu peço que você levante a sua mão. Se você quer também assumir um compromisso de parar de pensar a comunidade, a igreja, a missão, enquanto algo que você só recebe, mas de você assumir esse lugar onde eu sou o responsável por lançar as sementes na minha vida, no meu trabalho, na minha família, eu também te convido a assumir esse compromisso. A gente pode conversar depois, talvez você tenha dúvida, talvez você esteja preocupado, com medo, mas não tenha medo, porque deixar essa semente crescer no seu coração, assumir o papel da missão de semear outros corações, é o maior privilégio e alegria que você vai ter na sua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque a semente do Teu Evangelho tem chegado para a gente. Obrigado por tanta gente que o Senhor tem usado para lançar a semente. A gente ora e a gente pede também, Pai, para que a gente não fique preso a esse pensamento maligno, que quer dizer para a gente que a gente está determinado, fadado, a ser um terreno sem profundidade. A ser essa planta que não vai dar fruto. Que essas vozes, que essa culpa, que esse medo, ele possa sair do nosso coração, Pai. Que do nosso jeito, que do jeito que o Senhor chamou a gente para ser, apesar de tanta gente querer dizer e mostrar como é que a gente tem que crescer, que o Senhor possa colocar no nosso coração a convicção de que a gente está crescendo, de que a gente está vivendo, de que a gente está aprofundando as raízes e que isso dê frutos, Pai.
Porque contra frutos não tem argumento, não tem religião, não tem pessoas que podem dizer. Porque o fruto vem do Senhor, é para o Senhor, Pai. Dá crescimento para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Dá crescimento para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E responsabilidade, e força, sabedoria, temor, para que a gente continue cuidando. Cuidando com alegria e com gratidão desses terrenos que estão pelos nossos caminhos. A gente ora e a gente agradece. No nome do teu Filho Jesus. Amém.